Paula cá e eu estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi no mês de maio de 2022. Foi um mês em que eu vi mais documentários, dei mais atenção a documentários, a temas de não ficção do que propriamente a filmes e a séries, mas sem mais demora eu vou-vos falar daquilo que eu vi no mês de maio. O primeiro documentário que eu vi foi na HBO Max e foi The Perfect Weapon, um documentário sobre ciberterrorismo e cibercrime. Não é assim um tema que esteja assim muito afastado da nossa realidade. De vez em quando aparece nas notícias que uma empresa foi alvo de um crime deste tipo e que os nossos dados pessoais podem estar em risco, e isto sim é uma coisa que me preocupa. E quando estava a ver o documentário, realmente eu achei que isto foi um documentário mesmo muito impactante. É um documentário recente, mas já não sei se era de 2020, mas eu ainda não tinha visto. Entretanto, estava mesmo muito curiosa com este tema. E é assustador como nós podemos pensar que através da internet nós podemos cometer um crime terrível contra, por exemplo, outros países, contra empresas, contra pessoas. Antigamente havia aqueles crimes, não é, que o nosso computador ficava bloqueado e nós tínhamos que pagar para nos desbloquear o computador, mas isso era uma coisa muito pequenina comparada com aquilo que é falado neste documentário e com aquilo que nós vemos nas notícias. E realmente eu às vezes penso, imaginem se vão atacar, por exemplo, um banco e nós de um dia para o outro ficamos sem as nossas poupanças, sem o nosso dinheiro. Imaginem que os nossos dados, as nossas fotografias, tudo aquilo que nós temos nas redes sociais é publicado em todo o lado, e isto não é assim tão difícil de acontecer. Imaginem que um país declara guerra ao outro e não é preciso utilizar arma nenhuma, porque através da internet se conseguem, por exemplo, apagar centrais elétricas, se conseguem apagar os dados de toda a gente, se consegue bloquear o acesso das pessoas à internet. Portanto, isto é tudo muito assustador e eu gostei mesmo muito de ver este documentário. Em seguida vi na Netflix um documentário de True Crime, Conversations with the Killer, The John Wayne Gacy Tapes, e temos aqui a história de um assassino em série, de um serial killer. Não conheço todos os serial killers, e se calhar ainda bem que não conheço todos os serial killers e todas as monstruosidades que estes serial killers cometeram, porque assim também tenho sempre novos documentários para ver. Mas posso-vos dizer que este documentário foi muito chocante, marcou-me imenso. Ainda hoje me lembro das cenas deste documentário, ainda hoje me lembro daquela casa dos horrores, porque a história começa com o desaparecimento de um rapaz. E a partir daí começa-se a descobrir uma realidade do mais horrenda possível, um serial killer do pior, e foi completamente chocante. Eu estou mesmo ainda muito chocada com o documentário. Fiquei mesmo muito impressionada com esta história, fiquei impressionada com os testemunhos dos polícias, com a planta daquela casa, com o sítio onde estavam enterrados os corpos, com a descrição de como retiraram alguns dos corpos daquela casa. Por isso aquilo era mesmo a casa dos horrores, e foi realmente um documentário muito impactante que me chocou imenso. E quando eu penso que mais ou menos eu já vou conhecendo um bocadinho da mente humana e já vou conhecendo um bocadinho daquilo que de pior a mente humana tem, eu chego sempre à conclusão que há sempre algo mais horroroso por trás, algo mais horrível, algo mais horrendo que nós ainda podemos encontrar na mente humana, e que realmente a maldade é gigante, e aquilo que eu vi aqui é símbolo disso. E foi uma história muito desagradável, uma história muito atroz, um serial killer do pior mesmo, do pior, e esta história foi realmente mesmo muito marcante, e eu gostei de ver o documentário para conhecer mais um serial killer, mas realmente isto mexeu muito com as minhas entranhas. Outro documentário também que eu vi na Netflix de True Crime, The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes, e temos aqui um documentário sobre a Marilyn Monroe, sobre quem ela era, como é que ela era, testemunhos também de pessoas que a conheceram e depois o que é que aconteceu realmente naquela noite em que ela faleceu. Eu já tinha visto há muitos anos um documentário sobre isso, também com recriações do que é que tinha acontecido naquela noite. Aqui temos, como o próprio nome indica, temos aqui umas gravações de pessoas que foram entrevistadas por telefone, que deram a sua opinião sobre a Marilyn Monroe e sobre aquilo que aconteceu na noite em que ela faleceu, e as conclusões a que chegam
São as conclusões que eu acho que já tinha visto no outro documentário, porque eu lembrava mais ou menos destas conclusões. Se calhar algumas partes foram novidade, outras nem por isso. Fala-se aqui do envolvimento da Marilyn Monroe com os irmãos Kennedy, portanto, coisas que nós todos já conhecemos e já sabemos, se pelo menos conhecemos algo da vida da Marilyn Monroe. Não é aquela aparência de estrela de cinema, felicíssima da vida, e depois nós sabemos que por trás a realidade não era nada daquilo. A Marilyn Monroe é uma pessoa que eu considero que atingiu o estrelato, não é? O mais alto da fama, mas que por trás era uma pessoa muito triste, muito deprimida e que realmente não era feliz e que tentou procurar a felicidade nos casamentos que teve, nas pessoas que conheceu, nos filmes que gravou, mas que nunca conseguiu alcançar essa felicidade, e também o fim que ela teve reflete aquilo que ela viveu, aquilo que ela foi em vida. Portanto, o fim também acabou por ser um fim muito triste e claro, é assim, quem vê caras não vê corações, e nós vemos aquela aparência toda, não é? E não sabemos que por trás ela não era nada daquele glamour, não era nada daquele sorriso que ela tinha quando aparecia nos filmes, não é? Eles próprios diziam que ela era uma atriz a 100%, quer dizer, ela chegava ao frente da câmara e transformava-se. E depois é muito triste, não é? Ver que aquela pessoa que podia ter tudo, afinal não tinha nada. E então eu gostei mesmo muito de ver este documentário, apesar de já conhecer a história, apesar de já ter visto um documentário também sobre a morte dela, mas gostei de ver este documentário e gostei de ver aqui alguns pormenores que eu não conhecia e ficar a tentar compreender um bocadinho. Isto tem sempre tudo a ver com a mente humana e tentar compreender como é que a mente humana funciona e não é, como é que nós nos tentamos projetar de outra forma, ou tentar projetar uma imagem que não é nossa, aquela realidade em que nós vivemos que não é uma realidade que seja muito real. Por isso eu gostei deste documentário também nessa parte da perspectiva de tentar analisar a mente humana. Depois vi na HBO uma minissérie, tem 4 episódios se não me engano, The Girl Before. É baseada num livro que eu já tinha lido há muito tempo, e eu, daquilo que me lembrava, a história estava relacionada com uma casa muito inteligente, muito moderna, com a internet a controlar tudo, e também com duas mulheres que viveram nesta casa em períodos diferentes. Então eu gostei de ver a história, porque já não me lembrava muito bem de como é que estas duas mulheres estavam relacionadas e a parte da casa, como é que a casa também era aqui quase uma personagem nesta história. Por isso eu gostei de ver esta história, que nos leva às vezes por um caminho e depois nós vamos parar a outro. Como vos digo, já tinha lido o livro há algum tempo, então já não me lembrava realmente do final desta história, por isso eu gostei de ver esta minissérie. Também é uma minissérie pequenina que se vê rapidamente, e esta casa que parecia uma casa de sonho, afinal também era quase uma casa dos horrores, em que nós não podemos controlar nada, nós é que somos controlados quase pela casa. Então também é um bocadinho assustador esse futuro, não é? Das casas inteligentes, e será que nós vamos conseguir controlar essas casas? Será que não vamos? Por isso eu gostei de ver esta história. Depois vi na Netflix outro documentário, Our Father, e o que é que eu vos posso dizer sobre este documentário? Está relacionado com um pai de muitos meios irmãos. Porquê? Porque este pai era médico de reprodução assistida, e ele próprio doava o seu esperma para as fertilizações. Algo que não é propriamente muito ético e que não se deve fazer, e as pessoas pensavam que o esperma era de doadores ou que era dos maridos, e depois veio-se a descobrir que afinal o senhor doutor ia ali uma salinha ali ao lado, fazia o que tinha a fazer e depois ia inseminar as senhoras que estavam no consultório. E então, a partir de uma pessoa que quis saber um bocadinho mais sobre a sua história, descobriu que tinha meios irmãos espalhados, imensos meios irmãos espalhados pelaquela região. E o médico a negar e a dizer que não, e claro, depois o que é que os testes da ADN vieram provar? Que eles eram todos meios irmãos, ou seja, todos filhos do mesmo pai. E isto é completamente surreal, porque eles próprios dizem que um dador só podia doar esperma para, já não sei se 3 ou 4 inseminações, ou 4 ou 5, e ali temos um número astronómico de meios irmãos, ou seja, todos filhos biológicos do mesmo pai, e ainda por cima o pai era um médico que fazia aquelas inseminações. Portanto, isto foi realmente uma história um bocado chocante. Eu já tinha ouvido esta notícia,
e já tinha lido sobre isto quando isto saiu a lume, portanto não é nada de novidade, não foi nada de novidade, se calhar foi novidade a quantidade de meios irmãos que existem e também ainda não se sabe realmente afinal quantos são na totalidade. Portanto essa parte sim foi chocante e eu gostei de ver isto porque o médico fala como se tivesse feito uma boa ação, quer dizer, ele até foi um querido, não é? Aquelas pessoas queriam engravidar, queriam ter filhos, portanto ele só foi fazer um favorzinho, não é? Foi fazer um favorzinho, também onde é que está o problema disto tudo? E depois, quer dizer, levam-no a tribunal e não conseguem, porque não há uma lei contra casos destes. Portanto, isto não está legislado e é completamente surreal, como eu vos digo, a quantidade de meus-irmãos que há e não poderem fazer nada, não poderem processar este pai que eles não queriam ter. Também aparecem algumas das mães a falarem que ficaram chocadas porque realmente a integridade física delas foi violada naquele consultório porque elas não sabiam de quem era o esperma, portanto foi um documentário completamente surreal e mais uma vez cá está a mente humana, quer dizer, o que é que aquele senhor tinha na cabeça? É o que? Criar uma raça pura, uma espécie de raça ariana, criar um exército de filhos, quer dizer, qual é que era a ideia daquele senhor, daquele médico? Isto foi realmente um documentário mesmo muito surreal, que mexeu muito comigo também e que me levou a pensar imensas coisas e gostei mesmo muito de ver este documentário. Depois vi na Netflix uma série da Lincoln Lawyer, um advogado que anda sempre assim no seu carrinho Lincoln quando vai para os julgamentos, um advogado também que é muito bem apessoado. A história também é interessante, nós temos aqui cenas de tribunal, ou não fosse uma história de um advogado, eu gosto de histórias com tribunais. Foi por isso também que eu nunca quis estudar Direito, porque sempre achei que não tinha nada a ver com aquilo que nós víamos nas séries de advogados dos Estados Unidos, porque não tem realmente nada a ver. Portanto, nós vemos assim um bocadinho também dos meandros do tribunal, como é que funciona o tribunal, por exemplo, como é que é escolhido um júri para um julgamento, por isso eu gostei muito desta série, não estava à espera daquele final, mas estava ali à espera ali de uma parte, houve ali uma parte que me fez ali um clique e que eu pensei, isto se calhar é assim, essa parte sim, mas depois a parte final, mesmo final, eu não estava à espera, foi ali assim estranho para mim, porque realmente não tinha pensado nada daquilo, portanto gostei, porque quando pensei, então mas isto já está resolvido, não, ainda havia ali mais qualquer coisa para resolver, portanto gostei disso, e gostei da série, gostei destes julgamentos, como vos digo, eu gosto de séries com julgamentos ou de filmes com julgamentos e também gosto de documentários de true crime que tenham julgamentos, porque gosto de ver quão diferente é a justiça nos Estados Unidos daquela que é em Portugal, e não é que eu conheça assim muito por dentro como é que funcionam os tribunais em Portugal, mas algumas coisas eu sei que são diferentes e eu gosto de ver essas diferenças ou de tentar analisar essas diferenças que há entre os julgamentos em Portugal e os julgamentos nos Estados Unidos, por isso eu gostei mesmo muito de ver esta série, e se houver uma segunda temporada do The Lincoln Lawyer, cá estarei para ver a segunda temporada. Depois vi na Amazon Prime Video um filme, All the Old Knives. Temos aqui um filme sobre espionagem, sobre espiões, temos aqui um incidente, um sequestro de um avião que não correu muito bem e então chega-se à conclusão que havia um espião na estação de Viena. E depois o filme é à volta de quem é que era este espião. Na altura deste sequestro do avião havia aqui um casal de amantes, casal esse que se vai juntar depois no futuro, e o filme é quase todo passado num restaurante onde este casal de amantes está a falar e está a tentar descobrir afinal quem é que era o espião infiltrado que passava informações cá para fora. Então nós vamos vendo o passado e vamos vendo a conversa que está a ter lugar neste restaurante e vamos perceber afinal aquilo que se tinha passado em Viena e o que é que tinha acontecido. E como eu gosto de histórias de espionagem, gostei deste filme. É um filme diferente, é um filme de espionagem, mas que não tem assim muita ação. Tem as cenas do passado, tem alguma ação, mas depois tem estas cenas no restaurante em que eles estão basicamente a falar um com o outro, estão a jantar e estão a falar, estão a conversar, estão a pôr as ideias em cima da mesa e estão a explorar várias possibilidades. E gostei depois da maneira como a história se desenvolve e gostei do final da história, portanto gostei muito de ver este filme. Depois vi na HBO um filme que eu já queria ter visto há muito tempo e que só agora é que vi. Andava ali a passar ali os filmes da HBO a ver qual é que me apetecia ver para terminar o mês de maio e acabei por ver American Sniper, um filme de 2014 do Clint Eastwood.
Um filme baseado numa história verídica deste sniper americano que esteve na guerra do Iraque, aquela guerra que aconteceu depois da queda das Torres Gêmeas no 11 de setembro, aquela invasão do Iraque, aquela guerra no Iraque para capturar também o Saddam Hussein. Eu gostei muito de ver este filme, não sei porque é que ainda não o tinha visto antes, até porque eu tinha a ideia que eu queria ver logo quando ele saiu e depois acabei por adiar e só agora é que o vi. E porque é que eu gostei do filme? Porque gosto de filmes de guerras, porque gosto de saber mais sobre esta guerra no Iraque. Também há pouco tempo tinha visto uma série sobre isso, por isso estas viaturas militares, os Humvees, os Marines, os Navy SEALs, portanto aqui temos um American Sniper que pertence aos Navy SEALs, portanto assim a tropa de elite, porque SEALs significa Sea, Air and Land, portanto eles fazem tudo. Aparece aqui um bocadinho também da sua instrução, e essa parte também eu gosto sempre muito de ver esta instrução, não é? Como é que eles fazem a recruta nos Estados Unidos, e a recruta dos SEALs é uma recruta complicada. Já uma vez vi um documentário sobre a recruta dos Navy SEALs, mesmo o real filmado ali, e aquilo realmente, as cenas que aparecem aqui são cenas iguais àquelas que eu tinha visto já no documentário, em que eles estão, por exemplo, numa praia com um colete salva-vidas e estão ali a levar com as ondas e não se podem mexer, e a sensação quase de se estarem a afogar ou estarem metidos na lama. Portanto, eles têm uma instrução muito rigorosa, muito difícil. E depois a parte dele ser sniper foi realmente muito interessante, porque eu, quando estive na tropa, tive a possibilidade de fazer tiro e de ir a campeonatos de tiro, e eu fazia tiro de espingarda, por isso eu gostei imenso desta parte, e acho que deve ser muito interessante um treino que faz um sniper para conseguir disparar a muitos metros de distância. Eu não disparei assim a tantos metros de distância, disparava eu acho que a 100 metros de distância. Portanto, deve ser mesmo muito complicado. Também aquelas armas não têm nada a ver com as armas que eu utilizava, portanto aquelas armas são do mais tecnológicas que há, não é? Que aquelas miras especiais, mas mesmo assim estar muito tempo naquelas posições, por isso deve ser muito complicado também ser sniper e também tomar decisões de segundos, mato ou não mato, é uma criança, o que é que eu faço? Por isso eu gostei mesmo muito do filme. Fiquei mesmo muito chocada com o final do filme, porque uma pessoa que faz 4 missões no Iraque, não é? Que vai a 4 missões, que está num cenário de guerra, que está ali exposto a ser morto, depois acaba por ter um fim tão trágico e tão triste, já perto da sua família, já na sua terra natal. Por isso essa parte também realmente é muito chocante, e este filme serve também de homenagem a este American Sniper, também baseado no livro que ele tinha escrito, e também faleceu muito jovem, por isso essa parte também foi muito marcante e foi uma boa maneira de terminar o mês de maio. E foram estes os filmes, as séries e os documentários que vi no mês de maio. Como vos disse, privilegiei muito no mês de maio os documentários de True Crime, porque gosto muito da não ficção, já seja em documentários ou em livros ou em audiobooks. Gosto muito de tudo aquilo que seja de não ficção, e acabei por ver só 2 séries e só 2 filmes. Mas foi um mês muito bom, vi filmes, séries e documentários muito bons que me encheram a alma. Gostei imenso daquilo que vi no mês de maio, e espero que o mês de junho seja tão bom como foi o mês de maio. Digam-me nos comentários se já viram algum dos filmes ou das séries ou dos documentários. Eu vou gostar de saber tudo aqui na caixa de comentários, e não havendo mais nada para vos contar, eu vou me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!